Comigo agora a doutora Taimara Zimmat, ela que é neurologista da Itaca Centro Médico de Reabilitação, que participa hoje do Combinado do Arão para a gente falar sobre Alzheimer. Doutora, seja muito bem-vinda ao nosso programa e eu gostaria que nós possamos começar esse bate-papo falando quais são os primeiros sintomas que o nosso ouvinte deve se preocupar quando a gente fala sobre Alzheimer. Bom dia, Arão. Bom dia, ouvintes. Eu quero agradecer o convite de vir falar sobre uma doença tão importante e tão prevalente na nossa sociedade. Eu acho que para começar a conversa, falar dos primeiros sintomas, a gente pode lembrar a população de quem que é o paciente que vai fazer sintomas da doença de Alzheimer. É sempre o paciente idoso? Não. Algumas vezes a gente tem manifestação de doença de Alzheimer um pouco antes dos 60 anos. Então, 50, 55 anos, 60 anos. Paciente, nosso familiar que está em casa, que começa com repetição de histórias, contar mais de uma vez o mesmo fato para a pessoa, esquecimento de fatos recentes, especialmente fatos relacionados ao dia a dia. Por exemplo, perder compromissos agendados naquela semana, necessidade de anotar tudo para poder ter alguma funcionalidade relacionada à rotina do dia, ir para o mercado em que antes sempre conseguia ir sem a listinha e agora não está conseguindo mais, está levando a listinha de mercado e ainda assim está tendo muita dificuldade para identificar o que tem que ser comprado e trazido para casa, são sinais de alarme e são sinais necessários para que os familiares prestem atenção e talvez traga esse paciente para uma consulta, para uma avaliação neurológica. É possível fazer essa prevenção? Por exemplo, você tem alguém da família que já teve Alzheimer, é algo que talvez seja genético, é possível já desde cedo começar um trabalho preventivo? Sim, a gente tem hoje duas formas de doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer familiar, que ela tem um cunho genético muito forte. A gente sabe que existem 3 genes relacionados a essa doença, o APP1 e 2, a presenilina. E essa doença ela se manifesta geralmente antes dos 60 anos. E a gente tem o Alzheimer esporádico, que é 95% dos casos de Alzheimer hoje na população e que se manifesta especialmente em pacientes com mais de 60 anos. E o principal fator de risco do desenvolvimento dessa doença é o próprio envelhecimento. A cada 5 anos, depois dos 60, a gente dobra a chance de desenvolver doença de Alzheimer. Então, o principal fator de risco seria o próprio envelhecimento e a gente tem inúmeras formas de prevenção. Saiu há 2 anos atrás no Lancet Neurology uma publicação de um artigo que mudou assim, a percepção de precedentes da neurologia em relação à prevenção dessa doença. Hoje a gente não tem uma cura específica para a doença de Alzheimer, mas a gente tem diversas formas que a gente consegue reduzir o tempo de aparecimento ou talvez atrasar o início dessa doença, que seria através da prevenção. Então, a gente tem 14 fatores de riscos que, se a gente fizer prevenção efetiva deles, a gente consegue reduzir em 50% a chance de aparecimento da doença de Alzheimer. Então, isso é muito significativo, especialmente para uma doença que não tem tratamento curativo até o momento. Então, se a gente fosse falar de alguns deles, para a gente poder caminhar aqui na conversa, a gente poderia falar do controle do LDL colesterol. O LDL colesterol é o colesterol que a gente conhece por colesterol ruim. E os estudos apontam que, quando a gente consegue fazer um bom controle de LDL colesterol entre os 30 e os 60 anos, e veja bem, não é uma idade em que a gente fica pensando em prevenção de demência, porque é uma idade em jovem, ou adulto jovem, entre 30 e 60 anos, a gente consegue prevenir o aparecimento de síndrome demencial depois dessa idade. Então, o cuidado, ele não é só para quem já está idoso, para quem já está no processo de envelhecimento de fato. Ele é um cuidado que ele tem que iniciar lá atrás, lá na juventude. A gente tem também como fator bem determinado de prevenção a capacidade cognitiva ou reserva cognitiva da população. O que seria isso? Seria o quanto que o indivíduo é exposto a estudo, a raciocínio complexo. A gente fala na escolaridade como marcador de reserva cognitiva, porque é algo que faz com que o seu cérebro, quanto mais estímulo de escolaridade, estímulo de estudo, mais conexões entre um neurônio e o outro a gente consegue. E aí,
quando a gente envelhece, a gente vai perdendo substancialmente a função desses neurônios, mas aquele indivíduo que tem uma boa escolaridade, ele tem uma comunicação entre os neurônios que sobraram de forma mais efetiva, mais eficaz. Isso faz com que a manifestação da doença, ela atrase mais ainda. Então, às vezes, aquele indivíduo que é analfabeto, que é obeso, que tem diabetes, que nunca tratou depressão e que começa com esquecimento lá pelos 60 anos, se ele tivesse tido uma rotina de atividade física, um cuidado especial com obesidade e também um estímulo de escolaridade maior, a gente conseguiria fazer esse aparecimento não acontecer aos 60 anos, acontecer aos 75, acontecer aos 80 anos. Então, hoje a gente tem muito recurso para a prevenção dessa doença. Doutora, o Alzheimer é uma doença que é subdiagnosticada no Brasil. A gente sabe que os números são muito superiores àquilo que se tem conhecimento. Qual a estratégia que é possível adotar para justamente fazer esse diagnóstico e fazer com que a comunidade como um todo consiga ter acesso tanto à prevenção como também aos tratamentos necessários? Em termos de família, eu sempre falo que o familiar ele tem que estar muito atento à manifestação, né? O principal sinal que eu acho que tem que levantar como alerta para pensar em um familiar para levá-lo para uma consulta neurológica é pensar assim, o que meu pai, o que minha mãe fazia há 2 anos atrás que ela não faz mais agora? Porque a gente ainda vê muito o envelhecimento como a perda de função durante o envelhecimento como natural da idade, o que a gente chama de etarismo na medicina, né? A gente atribui ao envelhecimento condições que não são naturais. Por exemplo, o pai conseguia sempre dirigir até na padaria, comprar o pãozinho e voltar para casa. Hoje, ele me contou que ele foi de carro e não sabia para onde estava indo, ou foi até no mercado, não sabia o que ia pegar e voltou. Isso é um sinal de alarme muito grande, porque a gente tem que comparar o indivíduo com ele mesmo. E aí, em relação ao tempo, né? 1, 2 anos antes, o que ele faz, o que ele não faz mais. E as pessoas, elas entendem isso como, tá ficando mais velho, é assim mesmo, porque isso vem de uma cultura antiga dos nossos antepassados, onde a gente não tinha esses conhecimentos e esses recursos. Hoje, como sociedade, o que a gente consegue fazer para que isso reduza cada vez mais? A gente deve fazer consultas periódicas, a gente está fazendo políticas em relação à neurologia e à unidade de saúde, em que o médico da unidade de saúde seja capacitado para identificar sinais precoces e encaminhar esses pacientes para uma avaliação neurológica de forma rápida e no início da doença. Só que o que acontece? Esse início ele não é identificado nem pelos familiares, porque a gente vai atribuindo características da doença ao próprio envelhecimento. Então, isso dificulta muito. Sem falar na condição em que o paciente ele se percebe esquecido, ele fica frustrado com isso e ele tenta omitir isso da família, né? Então, ele dá uma desculpa aqui, uma desculpa ali, e a gente vai aceitando e isso vai postergando em anos o diagnóstico da doença. Para o familiar, para aquela pessoa que está ali próxima no dia a dia, também é uma situação bastante triste até mesmo, né? Dolorosa. E como que esse familiar, como que essa pessoa próxima, ela deve reagir num momento como esse? Porque ela também tem que se cuidar, ela tem que cuidar dela mesma, né? Para que ela esteja preparada para o tratamento que está por vir. Exato. A doença em si é um fardo muito grande para a família, né? A gente vai perdendo aos pouquinhos um familiar que a gente ama muito. E aí, aceitar esse processo e conseguir interpretar esse caminho mantendo o amor e não tendo sofrimento é algo muito difícil. Então, eu tento mostrar para os familiares que, por mais que a pessoa não está igual ao que ela sempre foi, ela ainda está ali. Então, a gente tem muitas características que a gente pode acentuar para esse familiar que ela consegue valorizar e manter no paciente. Eu vou te dar um exemplo. A musicalidade, a melodia, é uma das memórias que a gente mais tardiamente a gente perde. É uma das memórias que a gente aprende por primeiro, né? A gente aprende a falar através de melodias, através de canções, e é uma das últimas memórias que a gente vai perder. Então, no evoluir da doença, a gente vai vendo o pai ou a mãe mudando o comportamento, mudando a personalidade, mas a afetividade é algo que não muda e a melodia também não é algo que vai se alterar de forma precoce.
Então eu explico para a família, porque o sofrimento é muito grande quando o pai não reconhece mais o rosto do filho, quando o pai confunde o filho com ele mesmo, com o irmão ou até com o avô, né? Ah, pai, vem aqui, eles falam. Mas a identificação de faces no cérebro é uma região que é acometida de forma precoce no Alzheimer, mas a melodia não. Então, eu dou dicas e oriento os familiares da forma ideal que seria para chegar mais perto do pai todo dia. Ah, tu vê teu pai todo dia, então tu vai chegar nele sempre falando o início da frase igual. Oi, paizinho, e coloca a mão no ombro. Aí ele já vai te identificar como aquele filho específico, vai lembrar do nome, vai conseguir conversar contigo de uma forma mais rápida, porque o input musical e de melodia no cérebro, ele é muito vivo e ele é pouco acometido nessa doença. Então, a gente tem que ter esses artifícios e essas dicas sensoriais para poder abordar o familiar sem gerar sofrimento. Eu sempre explico que não adianta chegar para o pai, olhar para a cara dele e perguntar: e aí, quem que eu sou? Isso gera confusão no paciente, agitação e sofrimento, porque ele próprio se percebe que não está mais dando conta. E na doença, eu sempre explico dessa forma, a família sofre mais do que o paciente, porque o paciente se percebe esquecido nas fases iniciais, ali no estágio 1 e 2. Depois ele perde essa percepção de que ele está esquecido, ele começa a ficar animado, feliz, alegre ou agitado, dependendo a variação de manifestação do paciente. Mas aí ele para de sofrer com o esquecimento, mas a família segue com o sofrimento, né? Então é algo que precisa muito manejo e comunicação sobre educação, de como cuidar desse familiar de forma a dar conforto, deixar ele tranquilo e ainda aproveitar o convívio com ele. Perfeito. E prevenção é tudo. Doutora Taimara, muito obrigado pela participação. Muito importante essa nossa conversa, essa conversa de conscientização, de levar a informação para o nosso ouvinte. Eu que agradeço. Fica aqui também o convite para todos virem conhecer o Itaca Centro Médico de Reabilitação, que é o local onde eu atendo e faço reabilitação de pacientes. Essa foi a entrevista com Taimara Zimmat, ela que é neurologista do Itaca Centro Médico de Reabilitação.